Na última videoaula, nós vimos como representamos o momento em termos de notação escalar. Entretanto, o momento de uma força é formulado como o uso de vetores cartesianos, ou seja, é importante entendermos o produto vetorial, relembrarmos, para então escrever o momento e representá-lo numa notação vetorial. O produto vetorial de dois vetores, A e B, produz o vetor C, que é escrito da seguinte forma: C é igual a A vetorial B. A intensidade de C é definida como o produto entre as intensidades de A e B e do seno do ângulo que estão formados aí sobre as suas origens, ou seja, θ é o ângulo formado entre a origem do vetor A e a origem do vetor B, sendo que θ é maior ou igual a zero e menor ou igual a 180 graus. Logo, C é igual a AB vezes seno de θ. O vetor C possui uma direção perpendicular ao plano que contém A e B, de modo que C é determinado pela regra da mão direita. Vamos observar como podemos afirmar isso. C pode ser representado pela sua intensidade vezes um vetor direção, apontado aí de forma paralela a C. Qual que é a intensidade de C? AB seno θ. Logo, C vetor aí pode ser representado por AB seno θ vezes o vetor direção de C. Sabendo disso, nós temos C então representado por uma direção e por uma intensidade aí de uma forma vetorial. Considerando agora a regra da mão direita, nós temos, saindo de A e indo para B, nossos dedos estão rotacionando nesse sentido, nós temos um produto vetorial A e B, então está indo de A para B, rotação dos nossos dedos fechando a mão nesse sentido. O polegar indicando a direção, representada aí na figura, pela letra UC, o nosso vetor UC, e representando então o nosso produto vetorial de A e B. Para fazer essa análise da regra da mão direita, o ideal é que os vetores estejam com suas origens conectadas, ou seja, no mesmo ponto. Quando isso não ocorre, nós podemos unir esses vetores colocando as origens no mesmo ponto para facilitar a análise. Então, observe a imagem. Nós temos aqui já P e Q com as origens no mesmo ponto, já redesenhados para isso. E nós podemos, então, dizer que P, Q e V formam uma triade orientada aí diretamente, no qual, pela regra da mão direita, os dedos se curvam na direção de P para Q. O produto vetorial é um produto vetorial, P vetorial aí Q, então é na direção de P para Q, no qual o polegar aí vai apontar a direção do nosso resultado do produto vetorial, que é o nosso vetor V. Definido então o que é um produto vetorial, nós vamos agora falar quais são as propriedades desse produto, ou seja, as leis de operação. A primeira é que esse produto não é comutativo, ou seja, A vetorial B é diferente de B vetorial A. Atenção nesse ponto, porque ao contrário do produto escalar, o produto vetorial não é comutativo. Logo, essa propriedade está mostrando a importância da direção, ou seja, se a gente troca a sequência desse produto vetorial, ao invés de fazer A vetorial B, a gente faz B vetorial A gente está gerando um vetor com sentido oposto ao do inicial. Isso é fácil observarmos se a gente aplicar a regra da mão direita. No primeiro caso, nós estamos saindo de A para B, logo o polegar fica para cima. Se nós estivermos saindo de B para A, o polegar fica para baixo, indicando então um sentido diferente do inicial. Portanto, o produto vetorial não é comutativo. A segunda análise, é associativa, que nós fazemos aí uma multiplicação por escalar. Ou seja, um escalar vezes um produto vetorial pode ser representado, passando esse escalar, multiplicando aí um vetor, e esse resultado fazendo o produto vetorial com o segundo vetor. O mesmo, aplicando esse produto escalar para o segundo vetor, ou fazer primeiro o produto vetorial e depois multiplicar pelo escalar. O produto vetorial também obedece à propriedade distributiva da adição, ou seja, A vetorial B mais D é igual a A vetorial B mais A vetorial D. Ok, mas qual que é o produto vetorial de um vetor unitário? Ou seja,
quanto é I vetorial I, J vetorial J, J vetorial K. Se nós multiplicarmos, né, aplicarmos o produto vetorial I, nós temos, né, qual que é a intensidade de I? Módulo 1. Qual que é o ângulo que faz entre I e I? 0. Então, nós temos de imediato uma intensidade aí, I vezes I vezes seno de 0, igual a 0. Portanto, não precisamos nem avaliar a direção, que a multiplicação escalar aí, vetorial, I vetorial I será igual a 0. Já se fizermos a multiplicação de um produto vetorial, né? Um produto vetorial I em relação a um outro vetor unitário, ou seja, diferente de I, nós vamos ter a presença de um ângulo diferente de 0 e, consequentemente, esse seno não será 0. Então, I vetorial J, nós temos intensidade de I vezes intensidade de J vezes seno de 90. Intensidade de I é 1, intensidade de J é 1, seno de 90 é 1. Logo, nós temos aqui que I vetorial J vai ser igual a K. Por que K? K é a direção do nosso produto vetorial I vezes J. Só observarmos a regra da mão direita. Nós temos aí um vetor perpendicular ao plano formado por I e J. Nós temos um macete, né, para avaliar, né, o sinal e os resultados, né, desse produto vetorial entre vetores unitários. Se o círculo é construído de acordo com essa figura, nós temos que o produto vetorial de dois vetores unitários no sentido anti-horário será aí um terceiro vetor unitário positivo. Então, I vetorial J dá K, J vetorial K dá I, K vetorial I dá J. Porém, né, se for no sentido horário, aparecerá um vetor unitário negativo. Por exemplo, I vetorial K, nós teremos como resultado menos J. Se entendermos como esses resultados são encontrados pelo produto vetorial e a regra da mão direita, nós conseguimos resolver os problemas, né, do tópico de produto vetorial e, consequentemente, de momentos, não sendo, então, necessário, né, decorar. Então, repetindo, né, I no sentido horário. Então, vindo para cá, conforme essa seta aqui, é negativo. Então, I vetorial K menos J. K vetorial J menos I. Fazendo no sentido anti-horário, I vetorial J mais K. J vetorial K mais I. Então, é só seguindo, né, a rotação aqui no círculo, no sentido aí anti-horário, ela vai ser positiva e no sentido anti-horário, ela vai ser negativa. O produto vetorial de qualquer dois vetores pode ser dado da seguinte forma. Lembrando aqui, né, que nós temos a representação do vetor A, do vetor B, o ângulo entre eles, e relembrando aí o círculo por um macete. Então, nós temos A vetorial B, expandido aqui os termos de A, né, em função de IJK e de B em função de IJK, nós podemos, então, fazer o produto vetorial. Nós temos aqui, né, pelas leis de operação que nós já vimos, que vamos ter que pegar o vetor AXI e multiplicar vetorialmente por BXI, BYJ e BZK, e assim sucessivamente. I vetorial I é 0, J vetorial J é 0, K vetorial K é 0. Logo, né, eliminando já essas multiplicações, esses termos, nós temos o seguinte resultado. Como exemplo aqui, AX vezes, né, AX vetorial BY e vetorial J. AX, BY são escalares, então a gente pode retirar, né, de fora, né, desse produto e fica somente entre parênteses I vetorial J. O mesmo vale, né, para todos os outros termos. Isolando, então, cada um desses termos e fazendo a multiplicação conforme o macete, I vetorial J, I vetorial J, K, I vetorial K, então I vetorial K menos J, e assim sucessivamente, nós temos essa equação. Daqui, nós conseguimos isolar os termos I, J, K, então I, quem está vindo aqui no grupo I, AYBZ, menos AZBY, menos AZBY. O mesmo para o J e o mesmo para o K. Observem aqui que nós temos, né, o menos
no nosso vetor unitário J, ao contrário do que acontece em I e ao contrário do que acontece em K. Por quê? Aqui vem sempre, né, no sistema de coordenada destro, é x, y, z. Então, observe, y, z, z, y. Ou seja, primeiro o y com z, depois o z com y. Aqui não, aqui aparece o zx para depois aparecer o xz, não igual aos demais. Então, rearranjando para aqui aparecer na mesma ordem, na mesma sequência, primeiro o x, depois o y, depois o z no primeiro termo, nós conseguimos, então, obter essa equação. É a mesma coisa, observe aqui. Como que dá o resultado aqui desse termo? Mais AZBX, menos com menos, mais. Então, mais AZBX, menos AXBZ, menos AXBZ. Porém, nessa formulação aqui, nós temos, no primeiro termo, XZ, seguiu a ordem, para depois inverter, ZX. Aqui, XY, YX, YZ, ZY. Então, esse sinal aqui vem só, né, um rearranjo para a gente ter a sequência, sempre, né, seguindo aí X, Y, Z. Em outras palavras, né, dado que nós encontramos o produto vetorial A e B, esse resultado, ele representa para a gente o quê? Exatamente o determinante de uma matriz. Qual que seria a nossa matriz? Na primeira linha aí, né? I, J, K, que são nossos vetores unitários. Na segunda linha, as componentes do nosso primeiro vetor. E na terceira linha, as componentes do nosso segundo vetor, que estão aí os vetores do nosso produto vetorial. Portanto, né, o menos aqui indica justamente a relação que a gente faz do determinante dessa matriz. Qual que é o determinante? Nós multiplicamos aqui, mais essa multiplicação, menos essa multiplicação, mais essa multiplicação, mais essa multiplicação. Um determinante padrão, né, matricial. A gente consegue também, né, pegar um determinante e expandir ele usando 3 determinantes menores, que seriam o quê? Nós pegarmos aqui, por exemplo, um determinante menor para encontrar I. Nós destacamos I, cortamos, né, tudo que está na mesma linha e na mesma coluna de I. E aí nós fazemos a multiplicação desse determinante menor, que seria o quê? AYBZ menos AZBY. Então, encontramos o determinante aí menor em relação a Y. O mesmo vale para J e o mesmo vale para K. Mas lembre-se, na frente do determinante menor J, nós temos que incluir o sinal negativo, ok?